Você piscou e provavelmente perdeu metade dos detalhes escondidos no primeiro trailer de Angry Birds 3. A Paramount revelou o primeiro trailer e apesar de muita gente achar que ele mostra apenas o Red cuidando dos filhos, a verdade é que existem referências escondidas aos dois primeiros filmes, mudanças importantes na franquia e até pistas sobre a verdadeira história do longa. E hoje nós vamos analisar absolutamente tudo. Prepare-se porque algumas dessas curiosidades passaram despercebidas até por quem assistiu o trailer várias vezes. Então já deixa o like, o seu hype e solta a vinheta aí. Logo de cara, o trailer tenta convencer o público de que a grande história do filme será apenas sobre a nova vida de Red como pai. A primeira frase exibida na tela diz: seu maior desafio até agora. A edição faz parecer que esse desafio é cuidar dos filhotes, lidar com a bagunça da casa e enfrentar as dificuldades da paternidade. A paternidade funciona apenas como ponto de partida da narrativa. Os materiais oficiais divulgados pela Paramount também indicam que existe uma ameaça muito maior escondida para a segunda metade do filme, algo que o trailer faz questão de não revelar para preservar as principais surpresas. Outro detalhe muito interessante é perceber como o Red evoluiu ao longo da trilogia. No primeiro filme, lançado em 2016, ele era um personagem explosivo, impaciente e extremamente individualista. Sua maior dificuldade era conviver com os outros habitantes da Ilha dos Pássaros. Já em Angry Birds 2, ele aprende a trabalhar em equipe e descobre que nem sempre precisa resolver tudo sozinho. Agora em Angry Birds 3 ele encara um desafio completamente diferente, ser pai, e de 3 filhotes, com Silver, a irmã de Chuck. Pelo jeito, Red teve bastante tempo ocupado com sua parceira no intervalo entre o segundo e terceiro filme, hein? Mas falando sério, é uma evolução bastante coerente para o personagem. Cada filme representa uma nova fase de amadurecimento. Primeiro aprender a aceitar os outros, depois confiar nos amigos, agora assumir a responsabilidade por uma família. Outra mudança que chamou bastante atenção foi o visual da animação. De cara, percebe-se imediatamente que o filme parece diferente dos anteriores. As texturas ficaram mais suaves, as penas apresentam menos volume, as cores estão um pouco mais claras e até as expressões faciais parecem um pouco menos exageradas. Isso acontece porque, embora a animação continue sendo produzida pela DeNeg Animations... Opa! Fala galera incrível, tudo bem? O Elito Futuro para corrigir uma pequena informação. Na verdade, nos dois primeiros filmes, as empresas responsáveis por animarem e produzirem Angry Birds 1 e 2 foram a Sony, a Columbia Pictures e a Rovio Entertainment. Agora, nesse terceiro filme, a Rovio permanece e a DeNeg está estreando junto com a Paramount na criação, produção e animação desse filme. É isso, continue com o vídeo. A franquia passou a ser distribuída pela Paramount e pequenas mudanças na direção de arte acabaram dando uma identidade visual um pouco diferente. A mudança dividiu opiniões. Enquanto alguns elogiaram o aspecto mais limpo da animação, outros disseram sentir falta do estilo mais cartunesco dos dois primeiros filmes e que está parecido com IA. Qual a sua opinião, hein? Os próprios filhotes também escondem um detalhe divertido. Em determinado momento, um deles encara o Red e faz exatamente a mesma expressão de irritação que tornou o personagem famoso desde o primeiro jogo. É praticamente uma versão em miniatura do protagonista. Essa escolha visual reforça a ideia de que o temperamento do Red parece ter sido herdado pelos filhos, criando uma piada visual que funciona tanto para as crianças como para os fãs antigos da série. Fora que todos os filhotes têm essa sobrancelha grossa do pai. Enquanto isso, aparentemente outros personagens praticamente não mudaram em nada. Mesmo depois de todos os acontecimentos dos dois primeiros filmes, ele continuará sendo o grande responsável pelo humor acelerado da franquia, mesmo com seu melhor amigo pegando sua única irmã. Pois é, sua personalidade impulsiva e cheia de energia permanece exatamente igual, criando um contraste muito divertido com um comportamento muito mais responsável do Red. Essa diferença de personalidades sempre foi uma das principais forças de amizade entre os personagens, e o trailer deixa claro que essa dinâmica continuará presente. Bomb também mantém uma característica que o tornou um dos favoritos do público. Grande parte de suas piadas não depende de diálogos, suas expressões faciais exageradas continuam sendo suficientes para provocar momentos engraçados. Fora que por ele ter um poder explosivo, é algo bastante engraçado. Por algum motivo, ver alguém explodindo em desenhos é sempre divertido. Uma das partes mais engraçadas é quando o filho mais velho de Red responde à pergunta: diga um pássaro mais legal que seu pai.
citando uma sequência de trocadilhos com celebridades famosas. Na dublagem original, alguns nomes citados foram LeSean James, referência a LeBron James, Zendaya, referência a Zendaya, Timothy Chalamet, referência a Timothy Chalamet, e Ryan Gosling. Esse é sem trocadilho mesmo. Já na versão brasileira, esses nomes foram adaptados para Wesley Plumadão, Michel Curió, Ana Maritaka, Zeca Passarinho, Ney Bico Grosso, Sabiá Pensador e Jorge Bijó, que são adaptações a personalidades que vocês estão vendo na tela. Porém, outros nomes, assim como na versão original, foram usados sem trocadilhos, como Falcão e Louro José. Uma curiosidade interessante é que os filhos de Red e Silver não tiveram os nomes adaptados na dublagem brasileira. Eles continuam sendo chamados de Glider, June e Ollie, exatamente como na versão original em inglês. Ainda falando na dublagem BR, as vozes de Red e Chuck foram mudadas, pelo menos no trailer. Marcela Diné e Fábio Pochá deram lugares para Duda Espinosa e Felipe Maia, provavelmente por corte de gastos. Uma das cenas que mais dividiu opiniões foi justamente aquela em que um dos filhotes faz xixi. Muita gente criticou o humor utilizado nessa sequência, mas existe uma explicação para ela estar tão em destaque no trailer. Filmes de animação costumam utilizar cenas de humor físico durante a divulgação, porque elas chamam rapidamente a atenção do público infantil. Um dos mais usados são piadas de pum. Isso não significa necessariamente que o restante do filme siga esse mesmo estilo de comédia. Fora que eu acho esse estilo de humor bem idiota, até para filmes dedicados a um público abaixo dos 8 anos. Na verdade, esse tipo de cena costuma representar apenas uma pequena parte da experiência completa. Por fim, existe um detalhe bastante curioso sobre a estrutura do trailer. Quem acompanhou os lançamentos dos dois primeiros filmes talvez perceba um padrão. Em ambos os casos, os trailers mostravam quase exclusivamente acontecimentos do primeiro ato da história, escondendo completamente as grandes reviravoltas da segunda metade. Tudo indica que Young Buds 3 está repetindo exatamente essa estratégia. O material promocional concentra praticamente toda a atenção na vida em família de Red, enquanto evita mostrar a verdadeira ameaça que colocará os personagens novamente em uma grande aventura. Isso significa que muito provavelmente ainda existe uma enorme quantidade de surpresas esperando pelos fãs quando o filme chegar aos cinemas em 1º de janeiro de 2027. Então, gostaram do vídeo? E o que acharam do trailer? Deixem nos comentários. No demais, muito obrigado pela visualização e nos vemos em um próximo vídeo. Até!